Então, amados, a minha palavra é breve, porque quem vai pregar é o pastor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, na leitura bíblica de hoje, no capítulo 15. Eu só quero ler o verso 1, tá certo? Para você, eu quero que você fique com esse versículo, que faz parte desse marco hoje, dessa história, desse novo começo, tá bom? De nossa igreja. 1 Coríntios 15, versículo 1, tá certo? Que diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Só até aí, tá certo? Pode sentar em nome de Jesus. E olhe, querido, o apóstolo Paulo estava aqui dando uma instrução, aconselhando a igreja de Corinto. E eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras nessa noite. O que eu tenho de melhor para dar a vocês e de mais importante para dar a vocês é Jesus Cristo. Amém? Eu não tenho nada mais importante do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa mais importante da sua vida. Jesus Cristo é fundamental para a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele estava ali aconselhando aquela igreja e ele dizia: lembrem-se do que eu vos anuncieis e vocês estejam perseverando nisso. Um dia o evangelho do Senhor Jesus Cristo foi pregado a cada um de vocês, sim ou não? Não foi ou não foi? O evangelho de Jesus. Lembre aí a pessoa que anunciou o evangelho para você. Seja um irmão em Cristo, seja uma irmã, seja por algum meio de comunicação, seja através de um pastor, de uma pastora, seja através de um familiar, mas um dia esse evangelho chegou até você. E o apóstolo Paulo, ele dizia ali, irmãos, venho lembrar-vos nessa noite. Eu quero lhe lembrar, eu quero te lembrar em especial, tá certo? Eu quero fazer como o apóstolo Paulo, eu quero lembrar vocês o evangelho que vos foi anunciado. Um dia o evangelho foi anunciado a cada um de vocês. Um dia o evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Você um dia, recebeu o anúncio do evangelho. Eu um dia recebi o anúncio do evangelho. E você e eu um dia, além de recebermos, nós aceitamos esse evangelho. E ele para mim e para você, ele foi o poder de Deus para salvar a minha vida, para salvar a tua vida. Então continua firme, continua perseverando. Nós temos dito aqui desde o início, praticamente todos os dias eu converso com o pastor sobre isso. Quem sair dessa pandemia e ficar firme em Jesus, vai sair um crente mais forte. Vai sair um crente mais forte. Vai sair, olha, um crente, que vai estar ali, olha, arraigado, alicerçado. Porque quantas coisas nos foram oferecidas nesse tempo de pandemia. Até o distanciamento da congregação, até o distanciamento dos nossos irmãos, não é verdade? E aí o versículo diz: por ele também sois salvos. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Por meio do evangelho, por intermédio do evangelho, você e eu fomos salvos. E ele diz: se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei. Quer dizer, retenhamos a palavra da salvação. Retenhamos em nós esse evangelho. Que nada nem ninguém roube aquilo que temos de mais precioso. Qual é e sempre será a mensagem principal do evangelho. Olhe para a pessoa que está do seu lado, tá certo? E aí talvez a pessoa não lhe compreenda, mas você vai dizer assim para ela, olha, se precisar dizer alto, você diga: Jesus. Diga aí de novo: Jesus. Jesus é a pessoa mais importante que você tem em sua vida.
Essa pessoa, Jesus, é a mensagem principal do Evangelho da salvação. Por Ele, por intermédio dEle, nós fomos salvos, amém? E continuaremos a perseverar nesse Evangelho. Quem está pronto para perseverar comigo, diga amém. Esse amém foi muito fraco. Se foi para mim, está fraco demais. Mas para Jesus a gente pode dar um amém mais bonito. Vamos lá? Quem está pronto para perseverar comigo, diga amém. Muito bem, glória a Deus. Então fique com essa palavra. Deus é quem muda o tempo e as estações. Amém? Que Deus te abençoe. Estou feliz demais. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor, né? Amém? Então glória a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. 1 Coríntios 15, 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Repita o final desse versículo: para que Deus seja tudo em todos. Amém, meus irmãos? Aqui está falando, meu irmão, sobre o poderio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui está falando sobre todas as coisas sujeitas debaixo dos pés do Senhor. E não pense que nada mudou em relação a essa verdade bíblica. Não pense que esse tempo também não está debaixo dos pés do Senhor. No início dessa pandemia, nós, os servos de Deus, o Evangelho também, até o nome do Senhor Deus, foi mais uma vez ridicularizado pela sociedade, pelas pessoas. Porque uma pergunta começou a surgir: se Deus é Deus e é o Todo-Poderoso que cura, por que Deus não está curando? Isso está servindo para envergonhar esses pastores que dizem que Deus cura. E agora, por que Deus não está curando? Quanto escárnio ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quanto escárnio ao nome do nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o General de Guerra, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante esse tempo, Deus me deu uma mensagem sobre a soberania de Deus. E por que andam pregando somente que Deus é amor, é que as pessoas têm escarnecido do nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é a mesma. Quando diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o que fizeram com a presença do Senhor Jesus Cristo, que fizeram com a imagem, aquela que nós temos em nossa mente desde criança, que nos leva a pensarmos que ali é a figura de Jesus, que fizeram com a imagem do Senhor Jesus Cristo no carnaval desse ano foi algo terrível. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés do Senhor. E o que foi que nós vimos nas imagens de televisão? O diabo vitorioso, com o tridente na mão, puxando o Senhor Jesus Cristo, derrotado pela Marquês de Sapucaí. Mas Deus continua sendo Deus. O Deus que ama para salvar, para curar. O Deus que ama para libertar aquele que está debaixo de cativeiro de Satanás. Deus continua sendo o mesmo Deus amoroso. Mas Deus continua também sendo o mesmo Deus justo juiz.
que vai julgar cada um segundo as suas obras. E nesse tempo de pandemia também nós trabalhamos durante 15 dias em uma live sobre os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. E lá no canal do YouTube você encontra 2 mensagens que Deus me deu anteriormente a esses 15 dias de lives, falando sobre estarmos nos preparando para a volta do Senhor. E um daqueles sinais que os discípulos pedem: Senhor, nos diz quando é e que sinal há de ser mostrado da sua volta. O Senhor Jesus Cristo não teve a capacidade de falar sobre o quando, sobre o tempo. Por quê? Porque nem ele sabe. Mas sobre o sinal que os discípulos pediram, ele deu vários sinais da sua volta. E um desses sinais eram exatamente as pestes. E é o que nós estamos vivendo. Então não pense que todo o poder deixou de pertencer a Deus. Não pense que todo o poder deixou de pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Não. Mas é um tempo em que a humanidade necessitava aprender sobre honrar o nome de Deus. É um tempo em que a humanidade necessitava aprender entre adorar o nome de Deus e adorar outros nomes. Mas infelizmente, o grande caminho largo que conduz à perdição continua sendo mais trilhado do que o caminho estreito que conduz à salvação. E por isso nós ouvimos todo tipo de blasfêmia contra o nome de Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, contra o poder de Deus, mas isso não retira em nada o Senhor Deus continuar sujeitando todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo é sobre todo nome. Se você abrir a sua Bíblia, aí em Filipenses, abra sua Bíblia um pouco mais à frente de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 9, vai dizer a palavra de Deus, meu irmão, exatamente isso que esse pastor está te anunciando. Então não perca a sua fé, não pare de pensar, como você já foi chamado essa noite, a meditar naquilo que te foi anunciado lá atrás, o Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Filipenses 2:9 diz a palavra de Deus: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Jesus continua soberano. Diga isso para quem está do seu lado. O nosso Senhor Jesus Cristo continua soberano, pois Ele o exaltou soberanamente. Pelo que Deus é esse Ele. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quem pensa que o nome do Senhor Jesus Cristo está debaixo do nome da Covid-19 está muito enganado. O nome do Senhor Jesus Cristo continua sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e até debaixo da terra. Meus irmãos, só o nome do Senhor Jesus Cristo tem esse poder de todo nome se dobrar ao nome dele, de todo joelho se dobrar diante dele. E se não acontece nos dias de hoje, haverá um tempo em que os homens mais poderosos do mundo terão que se dobrar diante da presença do Senhor. E toda língua confesse. Quem já confessou o Senhor Jesus Cristo? Quem já confessou, dá um glória a Deus aí, meu irmão. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há para onde correr.
Não há para onde o homem fugir. Um dia, toda língua terá que confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Seja sobre a face da terra para o servir em vida, ou seja, depois da morte, no dia do julgamento. E aí não terá mais como ser salvo, se só ali reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. E tudo está e continua como Deus permitiu, debaixo dos pés do Senhor. Efésios, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Você vai voltar uma única folhinha, você já chega aí em Efésios, só que você vai para o capítulo 1 e o versículo 22. Você sabe por que quando nós anunciamos o evangelho da salvação, a salvação que há somente no nome do Senhor, nós fazemos o apelo e perguntamos quem quer aceitar Jesus Cristo? Porque dois motivos impressionantes e importantes acontecerão para nós estarmos diante do Senhor: o arrebatamento da igreja, ou então a morte que nos alcança quando nós menos esperamos. E a Bíblia diz que todo nome confessará que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. E por isso é muito melhor confessarmos a Ele em vida e termos um tempo o servindo em espírito e em verdade, e gozarmos da paz eterna no céu, do que apenas um dia após morte nos prostrarmos de forma espiritual, o espírito diante dele, reconhecendo: puxa vida, quantas vezes eu ouvi que Ele era o Senhor. E tudo continua como Deus permitiu. O Senhor Jesus Cristo poderoso, de forma soberana sobre todas as coisas. E aqui em Efésios capítulo 1, 22, diz a Bíblia: Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Toque na sua cabeça. A sua cabeça é quem comanda o seu corpo, né? Que não seja mais essa cabeça a comandar o seu corpo, mas seja o cabeça a comandar o seu corpo, as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Porque para isso Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus o constituiu cabeça da igreja. Então nós somos o corpo de Cristo. E a nossa cabeça, ou o nosso cabeça, é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não pense que porque tem menos gente no culto, você não deva adorar esse Senhor Jesus Cristo com toda a intensidade. Não se esqueça do que te foi ensinado lá atrás, quando o evangelho foi pregado, que onde estiverem duas ou mais pessoas, ali o Senhor se encontra. Então o culto é pessoal. Você já deve sair da sua casa com esse desejo de cultuar a Deus, de extravasar mesmo essa emoção cultuando ao Senhor, independentemente do que vão te falar, independentemente do que vão colocar na sua cabeça. Não siga outras cabeças, siga o cabeça. E ainda, toda autoridade espiritual e também sobre a face da terra continua pertencendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22 também. E que está à direita de Deus. Quem foi que você ouviu que subiu ao céu e se assentou à direita do Pai? Quem? Continue crendo nisso. O Senhor Jesus Cristo continua à direita do Pai. E a Bíblia diz que ali Ele intercede por nós.
A Bíblia diz que ali Ele advoga a nossa causa. Olha o que é que diz 1 Pedro 3:22. E que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, a Ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. Ao nome do Senhor Jesus Cristo se sujeita as milícias que habitam o céu. Ao nome do Senhor Jesus Cristo se sujeitam as autoridades da terra, mesmo que não entendam isso no presente. E ao nome do Senhor Jesus Cristo, preste atenção, se sujeita até Satanás e os demônios, as potestades. Então, por que não nós iremos nos sujeitar ao nome do Senhor? Por que nós, devido a um tempo de março a setembro, porque estávamos em nossas casas sem podermos cultuar a Deus, congregacionalmente falando, por que nós vamos nos deixar levar por aquilo que de tanta informação entrou em nossas mentes nesse tempo? Porque você teve mais tempo em internet, você teve mais tempo em grupos, e na casa do Senhor você frequentava somente quando você assistia o culto online. Irmãos, os nossos olhos continuam sendo as candeias dos nossos corpos. E o Senhor Jesus Cristo disse que se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos fitarem aquilo que desagradam a Deus, poderão entrar trevas em nós, e quão grandes serão essas trevas? Os nossos ouvidos continuam sendo portas de entrada de informações para a nossa mente e para o nosso coração. As nossas mãos continuam tendo livre-arbítrio de acessar o que quisermos em nossos celulares. Mas não se esqueça que também o olho do Senhor continua em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E não se esqueça que o nome do Senhor Jesus Cristo continua sobre todo nome, inclusive sobre a minha vontade, sobre a sua vontade. Amém?